descendente de alguma coisa? Eu vou falar parte de índio. Era descendente de índio brasileiro? A parte da... Seu sogro, né? Minha avó. E eles moravam... Vô Sebastião, não, o vô Emílio, né? Não, mas da filiação do vô Sebastião, quantos irmãos ele teve? 22. 22 irmãos? 22? O vô Emílio, hein? Ele casou da mesma mulher? Vezes. Da mesma mulher? Não. Construir a casa do sítio. Construiu, né? Aí a senhora vai falando a data, aí primeiro isso, né? Então a senhora fala quantos filhos teve e que ano que eles nasceram. Entendeu? Então, Paulo Araújo nasceu tal data, né? Vai. A senhora lembra? A senhora lembra? A Marina. A Marina. Que faleceu com 2 dias de nascido. Tá bom. Então essa... Fala mais um pouco. Falar o quê? Mas eu não sei o que é para falar. Então, só pra gente fazer o teste de áudio. Fala, meu nome é Isolina. Comenta sobre a chuva. Vai chover, não vai chover? Eu não Eu tô bonito assim, não tô. Tá bonito, olha lá. Ele tá parecendo o Topodídio. Meu nome é Isolina Dias da Silva. Fui eu mesmo que coloquei o meu sobrenome. Agora eu vou fazer um pipizinho. Alô, alô, testando. Estou aqui direto da casa da avó Isolina. A gente está gravando, não está gravando ainda? Está dando fundo? Estamos aqui na casa da avó Isolina, tentando fazer um histórico, relembrando da infância, da avó, de tudo que ela possa se lembrar para contar para a gente. A avó já nasceu em 25 de julho de 1907. Então tem um pouco... 1900... que a senhora casou, né? Eu casei. Que ela casou. Em 1907 que ela nasceu. Então a gente vai tentar lembrar algumas coisas, né, vó? Junto para contar para o pessoal. Lá em Tanabi, com uma vida boa no campo, catando gabiroba, morando na beira do Ribeirão. Ela foi essas coisas, divertido, coisa de criança. Não tinha outras coisas porque era sertão. Mas tinha a vida livre no campo. Então acho que foi até uma vida boa, né, vó? Foi boa, saudável, lugar bom, alegre. E aprendi a tirar leite nesse tempo. Aprendi carpir-roça. De tudo eu fiz um pouco. Então, essa experiência que a gente vai tentar contar para os primos, para os filhos, para os netos, né? E hoje até para os bisnetos, né? Agora, no marinheiro já foi infância de mocinha, de 14 a 18, a 17 anos. Então a gente vai lembrar primeiro um pouquinho do histórico da avó lá do tempo dos avós dela, né, vó? A avó nasceu perto de Mirassol,
lá no Córrego da Jacutinga, em 25... Na casa da minha avó, a minha mãe estava esse tempo. Na casa da minha avó, minha mãe ficou porque meu pai tinha viajado para buscar meu avô. E ali eu nasci, na casa dela. Mas Na avó por parte de mãe, né? na avó, por parte de mãe. Depois, com 18 dias que me vieram para a casa deles, eu já com 18 dias de nascida. Então, o nome dos avós da avó, dos pais da avó, por parte de pai, então, o vozinho Benedito Dias Cardoso, nascido em 12 de outubro de 1881, e Maria das Dores, avó, nascida a 1º de março de 1889. Os avós por parte de pai foram Camilo Dias Cardoso e Maria de Jesus, que moravam na fazenda do Tatu, perto do Córrego do Sapé. E por parte de mãe, da Dona Maria das Dores, que era a mãe da avó Isolina, Oséias Bernardes da Silva e Romana Maria de Jesus, que moraram em Tabapuã. Por parte da avó Romana Maria de Jesus, os pais dela eram de Minas, de São João da Glória, né? Então, a gente vai falar agora um pouco dessas avós e dessa infância da avó, né? Pode falar um pouquinho, vó, A senhora fala um pouquinho da sua infância, de quantos irmãos eram, né? E onde vocês moraram. Pode pegar o microfone. Nós moramos. Aqui meu pai morou? Que a senhora morou com seu pai. Isso. Do Córrego da Jacutinga vim para Fazenda do Tatu. Com 9 anos para Tanabi. De Tanabi com 12 anos para Tabapuã. De Tabapuã com 14 anos para Marinheiro. Olha um pouquinho lá para o Julinho. Tá bem assim? Tá. Tá saindo bem aí, Julinho? Foi a minha última transitória da casa do meu pai para a casa da minha avó. Foi a última. Depois de Marinheiro, aí já me casei, saí com 17 anos. O que a senhora tem para contar para a gente sobre a sua infância? O que a senhora fazia e onde a senhora morou quando a senhora nasceu? Esse lugar. Quando a senhora morou lá com o vozinho e com a avó, o que a senhora fazia na sua casa, assim? E a senhora ajudava os seus irmãos, né? Não. A senhora é a segunda filha, Sou né? a segunda. Mais velha. De quantos irmãos? Brasilino, Benedito, Antonino, Maria, depois de mim. Aí o que a senhora fazia lá? Ajudava minha mãe na lida, no serviço doméstico de casa. Ouvi falar que a senhora era o livro que guardava tudo. A senhora que guardava quantos porcos tinha, quantos tinham sido vendidos, era assim mesmo? Eu era a caderneta do meu pai. Era a caderneta do vô, né? Do pai. Eu era a caderneta. Saber a idade de bezerros, de porco, de mantimento, quando plantou, quando colheu, quanto colheu. Era assim. Então a senhora ajudava em tudo isso e mais no serviço da Mas casa. a casa. E ajudava nos irmãos também. Ajudava. Eu era a que dirigia tudo. Meu irmão sabia fazer, mas eu quem tinha que dar a dica, né? Era eu que tinha que dar a dica. Eu que...
Muito bom. Então, como a senhora depois veio a conhecer o período da escola da senhora, como é que foi? A senhora estudou quando a senhora era criança, quando Não. morava com o vô? Quando eu fui de Tanabi para Tabapuã, é que eu entrei no grupo escolar e tive 2 meses e 28 dias no grupo. Mas aí a senhora já sabia ler, já Aí- sabia um pouco. Aí, quando saí da escola, sabia ler, escrever, fazer conta, conhecendo tudo. Uhum. É verdade que a senhora ajudou o seu pai a aprender a ler na Bíblia? Na Bíblia, sim. Quem deu escola para o meu pai foi minha mãe, uma escolinha muito ruimzinha, só conhecendo as letras e sabendo juntar. Não conhecendo mais nada. E naquela época é verdade que só os meninos que iam para a escola, as meninas? Só os meninos que eram privilegiados de ter escola. As meninas não tinham. Então a senhora começou a aprender no comecinho, era do seu irmão Avilino. É, E a senhora ficava do lado de fora da escola. eu ficava escondida atrás de um matinho e ouvindo. Foi assim o seu primeiro aprendizado. É, a primeiro aprendizado. Aí depois a senhora teve a oportunidade de ir lá para Tabapuã. Dapapuã, numa escola melhor do que a Não, deles. é grupo mesmo. Um grupo mesmo, né? Grupo escolar. E lá que a senhora fez 2 meses. E 28 dias, não chegou 3. E aí, depois a senhora voltou para casa do seu pai? É, daí 2 anos, 2 anos e 5 meses eu voltei para casa do meu pai. E conta pra gente como a senhora conheceu o seu marido, que veio a ser seu marido, o vô Sebastião. Conheci porque eles mudaram da onde moravam para onde nós morávamos, na fazenda do marinheiro, né? E meu sogro viúvo, né? Ficou viúvo e foi para lá. E foi morar num vizinho bastante distante, mas era o vizinho mais perto que tinha, né? Porque lá, quando nós morávamos lá, o vizinho mais perto era de légua e meia. E, era de 6 a 8 quilômetros. E aí o seu sogro, que ficou viúvo, casou com a sua... Não, dessa vez ele já tinha viuvado da minha tia. Ah, sim. Aí a senhora conheceu o filho dele, Conheci. que era Sebastião. É. Né? Então, o vô Sebastião, o nome dele é Sebastião Carvalho. De Araújo. Ele nasceu quando? 2 de janeiro de 1897. 1997. 1897. Aí vocês casaram quando? A senhora tinha quantos anos? Eu tinha 17. Aí 17 vocês anos. casaram quando? Em 25 de De março. em 28 de março de 1925. E aí onde vocês foram morar? Na mesma fazenda Ponte Nova, onde ele já morava. Então, depois do casamento, já vim para minha casa na fazenda do marinheiro, na fazenda Ponte Nova. Então a senhora saiu da fazenda do marinheiro, da casa do seu pai. E vim para a fazenda Ponte Nova. Aí depois seu pai mudou para outro lugar, né? Meu pai mudou para 3 Barras. Muito bem. Aí depois a senhora mudou, já estava a casa pronta lá com o vô Sebastião. Já. Aí a senhora demorou quanto tempo? A senhora ficou casada? O que o vô fazia? Ele uma hora cuidava de roça, outra hora era carpinteiro, saía trabalhar fora, né? Era assim. Ele levou a vida assim. E aí, quantos filhos vocês tiveram? Tive 7. 7. Criei 6, né? Então vamos lembrar aí aqui o nome
dos filhos. Estive na frente do altar, nunca nem assisti filmar. Então, a gente está aqui ainda com a avó e relembrando depois do casamento com o vô Sebastião, que aconteceu dia 28 de março de 1925. O vô trabalhava como carpinteiro e também trabalhava na roça. E a gente vai lembrar aqui o nome dos filhos, que foram ao todo 7 filhos, 6 criados. A avó vai contar para a gente o nome dos filhos e mais ou menos quando eles nasceram, né, vó? Pode olhar lá para a câmera, vó. Tem o Paulo, nascido em 14 de novembro de 1927. Depois a Francisca, nascida em 17 de agosto. Agora falhou. Depois, João, nascido em outubro, dia... O tempo antigo, depois ela pegou Vai chover, os mosquitos estão aumentando. o médico. Era um filho, um neto e um bisneto. Certo. Uhum. A gente já fez uma, nós 3. Ela, filha, a neta, quer fazer só que a assim. bisneta, né? Só que é o seguinte, no seu caso, teria que ser ela. Não. Ela, a filha, você e a Priscilinha. Ah, mas não é minha filha. A gente parou em quê? Parou no nome dos filhos, né? É os mosquitos. Então, do casamento da Isolina Dias da Silva com Sebastião Carvalho de Araújo, nasceram 7 filhos e 6 criados. E a avó Isolina vai nos falar quem foram esses filhos, né? Começando do Paulo e indo até o Davi, ou tio Bia, tá? E quando eles nasceram, e depois vai me contar um pouco da família, do crescimento desses filhos. O crescimento, Não, pode falar os nomes de novo. mas em seguida, um atrás do Isso, outro. isso. Então, Paulo Araújo da Silva, De 14 de novembro, de 1927, né? 27. Esse eu estou lembrado dos outros, né? E depois Francisca Araújo da Silva, de 17 de agosto de 1930. Depois Daniel Depois Araújo. depois o João, né? Depois o João Araújo da Silva. Esse não estou lembrado, não. 25 de outubro. De 25 de outubro, mas a data estou esquecida. Depois, Júlio Araújo da Silva, também em 22 de outubro. E Gil a data. Depois Daniel, Depois Daniela Araújo da Silva. tio Doca, né? 11 O Doca mesmo, era. 11 de janeiro, né? Depois Davi, 9 de outubro. Depois Marina, de 11 de janeiro. 11 de dezembro. De dezembro. E como foi, vó, o crescimento dessa família? O vô Sebastião sempre estava lá. Como é que era? Conta um pouco pra gente a vida do sítio, lá A vida do na Ponte sítio Nova. não foi por causa de sair muito fora, trabalhar fora, né? Passava 3, 4 meses fora de casa. E eu lutando com os filhos só, ora bem de finança, ora mal.
E assim cresceram, mas todos eles receberam escola, aprenderam e trabalhavam na roça. Não foram, não tiveram ofício, depois é que foram aprendendo. E aí a minha vida era doméstica, em casa, não. Lavar, passar e cozinhar para os filhos, e lutar com animais. E viver. É um lugar muito recanteado, onde ia até onça comer galinha no terreiro da casa. Conta a história daquela onça que a senhora ajudou o vô a matar. Como é que foi? Aí porque nós fizemos, agora não entende, uma armadilha, chamava mundel naquele tempo. Então, fechava as galinhas e fazia uma cerquinha fora e a onça entrou ali, a armadilha desarmou e segurou ele, né? E nós escutamos e ele levantamos com lamparina na mão e ele com a espingarda e atirou para segurar que a onça estava escapando já, né? Da armadilha. E era assim, era a vida. Segurando, fechando galinha para poder criar. Naquele tempo não era proibido matar onça, né? Não, não é proibido matar nada. Ainda mais lá onde a gente, aí quando morava. E foi assim a criação. Hora tendo, hora não tendo. Fartura em casa, hora doente, eu sozinha com as crianças. E lutei até que cresceram, cada um tomou. E o vô era sempre preocupado, né, com... Ele tinha um bosque lá no sítio, ele construiu a casa e ele era preocupado em manter o verde, né? Era, ele queria manter um pedaço de terra em mato, sem destruir, né? E tal. E assim, agora a gente... E o que plantava lá na época que os filhos estavam crescendo? Plantava arroz, feijão, milho, depois passou a plantar algodão. E com isso foi, até que foram casando, foram saindo, né? Cresceram. Conta pra gente, vó, como a senhora conheceu o Evangelho. Como a senhora conheceu sobre a igreja e o Evangelho? Olha, as primeiras palavras do Evangelho eu conheci em Itabopuã pelo meu tio Antônio Justino da Silva. Ele é que assistia, me levou uma vez para assistir. De lá, acabou, aí passou, nunca mais. Depois vim conhecer aqui na Ponte Nova. É que vim conhecer o Evangelho melhor, assistir, mas não converter. E a sua conversão, quando é que foi? E A como minha foi? conversão foi... Uma vez pensei que estava convertida, mas não estava. Depois foi que eu converti. Converti por um arrependimento meu. O Espírito Santo falou no seu coração, não? Foi aí que eu aceitei Jesus. Fala se a vida melhorou, Mas primeiro se a vida ouvia falar, tudo, mas não entrava. Não tinha aquela vontade. Quando que mais ou menos aconteceu essa conversão verdadeira que a senhora... Ah, foi... Essas datas de ano é que me foge da cabeça. Aham. Mas e mais ou menos a data de... Há quantos... A data, eu
Estava morando aqui embaixo e... A senhora já estava morando na cidade? Não, Não, né? tá no sítio. Naquela casinha pequena? Não, antes da casinha, quando eu estava morando para cá. Aí é que deu a conversão, foi quando a minha vida com o seu Zé, nós separamos por causa da conversão. Ah, depois da conversão, então a senhora separou do vô Sebastião? Né? Não, já era separado. Já era separada, né? Então isso foi em 1962. É, foi em 60. Menos de 62, porque em 63 eu mudei aqui nessa casa. De lá eu fui para a casinha, da casinha que eu vim para cá. Eu tive 1 ano, 2 anos e 5 meses na casinha. Então foi por volta de 1962. Então foi Em por volta de... 60, de 61, foi 61. E daí melhorou? Ficou melhor ou não? Melhorou. E aí eu tinha em quem confiar, né? Eu tinha em quem confiar. Até aquela época a senhora dependia só da sua força, Da né? minha Da sua força. experiência. A derrota foi essa, eu querer confiar numa pessoa que não me deu nada, né? Que foi o Sebastião, né? Uhum. Então, ele não me dava conforto de jeito nenhum, não me dava força para nada, né? Eu vivi sozinha. Sozinha. Para criar os filhos, por bem dizer, sozinha. Porque ele não morava em casa, né? Morava no serviço, fora. E eu lutava. Foi assim. Ela viveu, de que maneira que ela viveu? Porque ela não tinha aposentadoria, não tinha... É. Tá, a senhora... Dá para você pegar as perguntas aí da mamãe aí? Não, né? Só o som, né? Então, a gente pega os sons. Daí? Naquele tempo era difícil, porque não tinha aposentadoria. Ele ficava 4 meses fora de casa e eu quase sem nada de comer em casa, né? Lavava a roupa da cidade lá no sítio para comprar alguma coisa de comer, né? Ah, a senhora lavava. E costurava também? Não, costurei pouco, né? Mas costurava para a família? Costurava para a família e alguma peça para fora, né? E mais sustentado com a criação de galinha, que fazia. Criava bastante galinha. E depois que a senhora veio viver na cidade, Não, ainda não. E antes da senhora sair do sítio, aí qual dos filhos que assumiu por primeiro o sítio que foi levando adiante? Olha, foi o João, né? O Nego, né? Tio Nego. Então, tio Nego, então, E assumiu. o tio Nego e o Júlio, os dois juntos, né? Aí o que eles fizeram lá? Tombaram toda a terra que tinha disponível e plantaram, né? Foi aonde começou a render em casa. Aí, aquela ocasião para cá, não passei mais falta. Não passou mais falta. Aí tinha também bois, né? Tinha, Eles compraram, né? Gado. Né? compraram boi, comprou vaca. E foi assim. Comprou cavalo. Mas eu sempre fazendo a minha parte dura, né? agora, depois que a senhora veio para a cidade, a senhora não tinha rendimentos. Como é que a senhora viveu esse tempo? Com 5.000 cruzeiros que o Bia mandava por mês, quando ele trabalhava no quartel. Então, essa casa 5 aqui, cruzeiros. na 5 cidade, cruzeiros. foi o tio Davi, né? É ele que... Filho mais novo, né? Que ajudou a construir, né? Não, ele que construiu sozinho. Era dele. Depois que ele se casou e tudo, é que eu comprei a casa dele quando vendeu o sítio, né? Aí eu comprei a casa. Aí a senhora veio
morar aqui em 1963. 1963, não sei se foi aí. Foi, Que a senhora veio morar na cidade, né? foi em 63. Entrei aqui na casa, naquela casa ali, mas em 11 de janeiro de 63. 11 de janeiro. Aí a senhora começou a frequentar a igreja aqui ou já frequentava? Já frequentava, quando eu morava no sítio, já frequentava. Debaixo de chuva, de qualquer jeito, nós vimos. Senta porque olha lá, tá? Então a senhora vinha debaixo de chuva e assistia aqui na igreja presbiteriana, né? Assistia e ia embora tarde da noite, debaixo de chuva, de qualquer jeito que tivesse na gente. Uhum. É. E a senhora, quando a senhora ficou sendo presbítera, a senhora lembra? Não fui presbítera, Não, foi diaconisa. Diaconisa. Ah, não estou lembrado do ano que foi, não. Não, né? Não. E a senhora lembra o casamento dos filhos, os anos? Vamos tentar lembrar um pouco. Vamos ir agora para a segunda geração, né? O casamento dos filhos e o nascimento dos netos, né? Começando então, que filho casou primeiro? A senhora lembra? Foi a sua mãe. Então, Francisca, que é a Francisca. Chiquita, né? É. Era a Chiquita. Foi para o Rio de Janeiro, né? Com 18 anos, né? É. E lá, Lá ficou trabalhando lá e lá se casou, né? conheceu o seu José Bretones, né? E se casou em 5 de março de 1955, né? E desse casamento nasceu 2 netos, né? 2 netos. Priscila Araújo Bretones Que e a Felipe. própria... E o Felipe Araújo Bretones, né? Isso. Priscila de 4 de janeiro de 56 e o Felipe de 16 de janeiro de 58, né? É. Aí depois que filho casou? Aí o Júlio. Aí depois tio Júlio, Júlio é. Araújo da Silva casou com Maria. Maria de Souza. Uhum. Maria de Souza, que o pai dela chamava João Batista de Souza. Aí eles, desse casamento, nasceu A Cirlei. a Cirlei, É. né? Que nasceu em julho, né? Junho. Junho Dia 1º de junho. de 56 também. Né? E depois dela, o Silvano, né? É, depois dela o Silvano. Depois do Silvano. Não, a Sirlene. Depois da Cirlei, a Sirlene. Acho que a Sirlene é a mais nova, né? Não. Cirlei, Sirlene, aí Silvano. Ah, Cirlei, Sirlene, Silvano Isso. E Júlio. e Julinho. E Júlio. É? E Júlio César. O Júlio César é o filmador desse filme. Viu? É o operador da câmera. E ele mesmo que pôs nome nele. Ele mesmo, porque o nome dele era Silval, né? Era Silvaldo. Depois, mas ele não quis. Aí, Você aprontou. como não tinha registro até aquela idade, de 4 anos, aí ele escolheu o Júlio César. Ele falou, meu nome não é Silval, é Julinho. É Júlio Júlio César. É. E eles moraram, antes de morar no sítio, tio Júlio e tia Maria moraram no... Moraram no Caidô? Não, lá No sítio da abelha, né? no sítio da abelha. Depois Cabajá e depois Continental. Lá nasceram 3 filhos. Não, lá nasceu 2, né? Cirlei e a Cirlene. Não, Sirlene nasceu no sítio. Lá nasceu a Sirlene e o Silvano. E no Cabajá nasceu o Julinho. É. Uhum.
E depois eles mudaram também pro sítio, né? Mudaram para cá, Para Ponte Nova. para Né? Ponte Nova. E depois do tio Júlio, quem casou? O Daniel, O Daniel, que é o tio Doca, né? Casou com a a Regina, não sei, Bertoque, Regina Bertoque. E quantos filhos eles tiveram? 3. 3. Ah, Martins uhum. e o Floresval. Floresvaldo Floresval e a Sueli. Sueli. Depois veio O tio Doca não chegou a morar na Ponte Nova depois de casado, não, né? Morou. Ele morou dentro da minha casa e morou em outra casa separada, Depois de casado, né? depois de casado. Aí depois veio o casamento do tio Negro. Depois quem casou foi o tio João, Tio Negro. que é o tio Negro, né? Com a Maria Medeiros, né? Maria Medeira. Desse casamento também teve 3 filhos. Ele casou em 12 de julho, Uhum. agora o 900 eu não sei. Certo. E ele ficou morando no sítio assim que casou. Ficou morando lá junto da minha casa, eu tinha casa lá. Uhum. Depois ele ficou morando lá. Ficou morando. E desse casamento nasceram quantos filhos? 3, Roberto, Roberto, Sônia Júnior. e Célia. Sônia e Célia. É. Né? Depois quem que casou? Foi o tio Paulo. Tio Paulo. Mais perto, vó. Esse Paulo. Tio Paulo casou lá em São Paulo, né? Ou em Niterói. Niterói. Casou em Niterói. Niterói. E depois que a mamãe foi para Niterói, o tio Paulo foi, e por último foi o tio Davi, que é o tio Bia, né? É. Então o tio Paulo casou com uma fluminense, com a Dirce, né? Dilce. E desse casamento nasceram 3, 3 filhos. foi o Eduardo, Marta e Lídia. e Lídia. E o último que casou foi o tio Davi, Foi. ou o tio Bia. Né? E depois que ele foi servir o exército, né? Ele foi para o Rio, morou com a Chiquita. E morou. Depois, e mandava o dinheirinho para a avó. ele que mandava a manutenção de todo mês. 5.000 cruzeiros, 5 cruzeiros. 5 cruzeiros, né? Aí ele casou em São Paulo depois com a... Joselita, Eu não sei o sobrenome. sobrenome dela em solteira, não sei. Aí a Joselita teve 2 filhos, né? 2. O Marcelo E Alexandre. e Alexandre. Muito bem. Então uma família grande, né, vó? Agora ainda temos, depois desses, os filhos dos netos. Temos agora os bisnetos, que são 17 bisnetos. Nossa! Que beleza. 17 netos, 17 bisnetos. São 17 bisnetos, né? Somos em toda a família reunida, vivo, 45 pessoas. Somos 45 ao todo, né? É o todo. Que beleza. Quem diria que de uma família, né? E todos, a maior parte, né? Com oportunidade de ter estudo, né? Todos estudaram. Criado com dificuldade, Todos, sem meio de estudar. Uhum. Os que estudaram foi com esforço próprio. Não dei estudo para os filhos, porque não pude. E todos também conseguiram as coisas que têm com muito trabalho, né, vó? Com muito trabalho, com esforço deles. Ninguém conseguiu nada de herança, né? De herança de ninguém. Eu apenas ajudava, quando estava em casa em solteiro, ajudava, porque eu criava muita galinha, vendia frango, comprava uma coisa para um, comprava uma coisa para outro.
Mas foi uma luta muito dura. A senhora lembra o bisneto mais velho, quem é? E filho de que neto, a senhora lembra? O bisneto é a neta Priscila. A bisneta Priscila? É a bisneta Priscila Araújo. Filho do Júlio Araújo da Silva. Então, filho da Cirlei. A Cirlei, casada com o Lê, teve a Priscila, que é a primeira bisneta. A primeira bisneta. E depois da primeira bisneta? Depois da primeira bisneta, teve a segunda, que é a... Ih, teve muitas bisnetas, né? Da parte do tio Júlio, da Cirlei, tem a Priscila e tem a Silvana, né? Da parte da Cirlene, tem o Clériston, né? Casada com José Luiz. A Cirlene casada com José Luiz. Aqui está o Clériston. José Luiz Kiuk. Tem 2 Kiuk na família, né, vó? Tem. E depois, Tem 2 Kiuk. Tem 2 Kiuk na família. Um que é o pai do Clériston, que é o José Luiz Kiuk. E o outro, que é a esposa do Julinho, que é o filmador. Que é o filmador, que é o operador, que é a Mara Kiuk. Né? Que também tem 2 bisnetos, né? Uma bisneta, que é a Tassiane. E o outro, que é o mais novo bisneto, que é o Júlio. É o Júlio César, né? É o Júlio César Kiuk Araújo, né? Julinho também. Também Julinho. E também tem a Cirlei, a Cirlene, tem o Silvano, né? Que casou com a Marilda. E a Marilda tem uma menina, que é a Aline, e tá esperando mais um, né? Tá. Vai indo para os 2, né? Vai completar 2. Então, essa é a família do tio Júlio, que tem mais bisnetos, né? Todos os filhos casaram, os filhos do tio Júlio casaram e tem filhos. Então, é os bisnetos da avó. Além disso, tem o Eduardo, que é filho mais velho do tio Paulo, casado com a tia Dirce, que tem casado com a... Qual o nome dela? Da mulher do lado de Soraya. O Eduardo casado com a Soraya, que tem uma menina. Sabe o nome da menina? A Caroline. Caroline. Ah, Caroline. Caroline. Quem mais que tá faltando de bisneto? Tem... Tem do Daniel, tem 3, tem 6. Daniel tem 6. Da parte, então, do tio Daniel, o tio Doca, tem 6 netos. 6 bisnetos. Que são 6 bisnetos seu. Né? Tem 3 filhos dele e cada filho tem um casal de filho. E da parte do tio Nego, que é o tio João, tem... 4 bisnetos. 4 bisnetos, né? Inclusive o Robertinho Júnior, né? Que é o filho do Roberto, que é o filho mais velho do tio Nego. Né? Então aí tá a família. Quantos são mesmo, vó? 45 a todos agora, né? Vivo. Vivo, tem 45. 17 netos. E 17 bisnetos. Contando com o Julinho. E mais um a caminho. Né? A senhora tem mais alguma coisa a dizer? Olhando para a cama? Não. O que eu tenho a dizer é que me sinto muito feliz com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Sinto muito feliz, porque todos são muito bons, inclusive para mim, que são bons, são amorosos, são muito obedientes. Tenho muita felicidade com meus filhos, e netos e bisnetos. Que bom. Então, por hoje,
É só, mas logo a gente volta pra falar mais sobre a família, né, vó? É. O que a gente lembrar, a gente coloca no filme, Tá. não é? Também aí a gente vai criando mais experiência como, como agir no trabalho, né? Tá vendo? A avó tá levando a sério também esse negócio de filme, não é? Só o Clériston que de vez em quando não leva muito a sério, né? Mas logo, logo, todo mundo gosta de aparecer na câmera, né? Tá bom. Só Vai pagar o